Olá, meu amigo e a minha amiga do curso de IFRS, presencial e online. Estou com saudade de vocês, hein? Essa pandemia nos deixou separados, não é isso? Mas espero que todos estejam bem, com saúde, todos trabalhando, né? Isso é importante. E logo, logo nós estaremos juntos. Eu ainda continuo na quarentena, como eu tenho mais de 20 anos, né, pessoal? Espero que vocês também estejam cuidando bastante. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre instrumento financeiro. Então, instrumento financeiro não derivativos. Então, nós vamos, primeiramente, dar um panorama geral, como funciona o instrumento financeiro, aonde são transacionados os instrumentos financeiros, e verificar as características de cada instrumento financeiro, né, pessoal? Então, instrumento financeiro transacionado tanto no mercado monetário como no mercado de crédito, tudo bem? E depois, em seguida, nós vamos para como contabiliza instrumento financeiro de acordo com as normas, né, CPC 48 e também o IFRS 9. Legal? Então, voltaremos daqui a pouco falando sobre instrumento financeiro não derivativos. Então, até já. Estamos de volta. Antes de começar a falar sobre ativos financeiros e passivos financeiros e também instrumento patrimonial, vamos dar uma olhada em algumas publicações no Valor Econômico e também dar uma olhadinha no site do Banco Central. Isso até para a gente familiarizar com essas publicações e também saber onde pegar essas informações. Legal? Então, vamos aqui dar uma olhadinha no site do Banco Central. Se você der uma olhadinha no site do Banco Central aqui, pessoal, olha, dá uma olhadinha aqui que bacana. Você já vai identificar vários ativos financeiros e também vários indicadores financeiros. Isso é importante para a gente, tanto faz que você está trabalhando nas operações, como também para contabilizar. Legal? Lembrando que o CPC, que fala sobre ativos financeiros e passivo financeiro, e instrumento patrimonial, é o CPC 48, não é isso? E o IFRS 9, legal? Então, se você dar uma olhadinha aqui no site do Banco Central, eu só estou olhando aqui a primeira página do Banco Central, mas se você, querendo ter mais informações, é só aplicar aqui em outras abas aqui do Banco Central, que você vai identificar uma série de informações que são úteis, tanto para quem trabalha como contador ou controller, quem trabalha com IFRS, é importante ter essas informações. A qualquer momento, a sua empresa precisa consultar esses indicadores. Tá? Então, se eu olhar aqui em frente, aqui, saiu a publicação do IPCA, né? Tem até projeções, né? Em 2020, 1,55, né? 2021, 3,10, 2022, 3,50 e assim, e a 2023 também. Então, para você fazer orçamento, você ter provisões futuras, já tem aqui um indicador do IPCA. Aqui do lado aqui você tem as cotações, pessoal. Tá? Então, cotações em dólar, tá? Então, você tem as cotações aqui em 29/5, né? Que estava R$ 5,42, que era a Petax, não é isso? Outra informação importante para quem trabalha com ativos financeiros é a contabilização, principalmente derivativo. Né? Você tem variação cambial, não é isso? Você tem aqui também o panorama econômico, aqui, né? Meta da inflação, né? 4%, serve para você fazer projeções, não é isso? Intervalo de tolerância, né? 1, 2, 15, e aqui ele tem aqui a Selic, não é isso? A Selic, inflação projetada para 12 meses, e a Selic, 3%, não é isso? Então, aqui você já começa a familiarizar com os ativos financeiros e também com os passivos financeiros. Vamos agora a algumas publicações agora, que eu reservei, até algumas desatualizadas, mas é importante que você, o contexto dessas operações, dessas informações. Então, vamos aqui
verificar outras informações no valor econômico, por exemplo. Esse aqui é mais recente, né, pessoal? Não, o valor econômico, quem tem assinatura do valor econômico tem várias informações, tanto de finanças, empresas, legislação, agronegócio. Então, está aqui, ó, novo equilíbrio nas contas externas alivia a pressão no câmbio. Nós tivemos aí os balanços trimestrais aí com muitos, a maioria das empresas SAs que tem passivo em dólar, tiveram prejuízo, tá? Por outro lado, ali nós vimos, Banco Central busca ampliar ferramentas de estímulo. Juro negativo entra em pauta de várias autoridades monetárias globais. O juro negativo, pessoal, nada mais é que você tem um juro abaixo da inflação, né? Então, por isso é negativo. Se o seu ativo aplicado, ele não atualizou nem a inflação. Legal? Então, aqui algumas indicações do Banco Central. Valor. Aqui outra, aqui, ó. Taxa menor em fundo de renda fixa deixa a desejar. Então, ainda há no mercado 200 bilhões de reais em aplicação. Então, esse fundo de renda fixa é um ativo que a empresa tem aplicado. Então, qual é o critério de você contabilizar isso na CPC 48? Que nós vamos ver nas próximas aulas, tá tudo bem? O Banco Central dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, analisa arsenal para apoiar a economia, ou seja, com a crise da pandemia, as empresas estão com problemas, né, pessoal? E os bancos estão injetando recursos na economia para passar essa pandemia. Aqui, venda de ações da Stone rende 384 bilhões, né, pessoal? Milhões, né? A acionista. Então, esse aqui já dentro do instrumento financeiro, nós já tratamos isso com instrumento patrimonial, tá? Ações, instrumento patrimonial. Do outro lado ali, empréstimo flexibiliza a regra de registro de crédito imobiliário na crise. Então, empréstimo é um instrumento financeiro para o banco. É um direito a receber. Como é que contabiliza isso, tá? CMN, pessoal, é o Conselho Monetário Nacional, é o que dita as políticas monetárias no Brasil. E o Banco Central, ele faz essas políticas funcionar. Então, o Banco Central, ele é o xerife dos bancos, tá? Ele cumpre a ordem do CMN, né, pessoal, e também controla tudo aquilo que foi determinado pelo CMN, tá? O Banco Central, ele é o fiscalizador do sistema financeiro nacional. E, além disso, ele é responsável pela política fiscal, a política monetária, a inflação, controle da inflação, né? A taxa Selic e assim por diante. E ali do lado tem Santander, traz gestor independente para o varejo. Então, esses aqui são os mais recentes. Aqui tem umas que está até com data atrasada, mas é só para vocês entenderem aqui alguns ativos financeiros, o pessoal trabalhado, derivativo, por exemplo. Então, aqui você tem juros futuros. Então, você tem aqui um título negociado aqui, que é um APU, né, pessoal? APU, o valor de face dela é 100 mil reais. Aqui foi vendido por R$ 99,239, então tem um desconto de 9,14%, tá? E do outro lado, do lado direito, você tem as captações das empresas, né? Que elas fizeram, né? A JCL, a Minerva, a Petrobras, captações de valor, né? R$ 1 bilhão a Petrobras, 2 milhões, BNDES, não é isso? Então, são todas informações que você encontra nesses valores, esses jornais especializados, principalmente o Valor Econômico. Cabe aqui, não estou fazendo propaganda do jornal, mas é o que é mais especializado no Brasil. E também você tem sites, você tem vários sites aí especializados. O Banco Central mesmo, os bancos, né, os próprios bancos têm informações financeiras. Legal? Então, feito isso, vamos agora para entender o que são ativos financeiros. Então, o ativo financeiro é parte de uma aplicação que você faz também. Então, se você olhar no balanço, você tem lá aplicações de curto e longo prazo, né? Essas aplicações podem ser no mercado financeiro, pode ser em bancos, pode ser no mercado de capitais, pode ser outro mercado financeiro. Tá? Então, a aplicação financeira é a compra de um ativo financeiro. Então, a aplicação financeira, você compra um ativo. Então, o que é comprar um ativo? Você vai lá no banco e compra um CDB.
Isso é um ativo financeiro. O banco emitiu um CDB. Então, na compra de um ativo financeiro, na expectativa de que o tempo produza um retorno financeiro. Ou seja, você foi no banco, comprou um CDB lá por R$ 1.000.000. Desculpa, R$ 1.000. E qual que é a sua expectativa? Que esse R$ 1.000, num certo período, traz 1.000, que é o principal, mais juros, não é isso? Ou seja, espera-se não obter capital investidos. Não só obter capital investido, como também o excedente, a título de juros ou dividendos. Então, você pode ter comprado um CDB, que é um investimento, você comprou uma ação, não é isso? Tá? Você comprou uma ação aí de uma empresa, digamos, comprou a ação da Petrobras. O que você quer saber? Você quer receber o retorno disso aí, pessoal. Ó, comprei ações por 2, ela valorizou para 2,5. Tá? E também quer receber dividendos. Também é um ativo financeiro. A aplicação financeira pode ser entendida como? De um lado, você tem o dono do recurso. Digamos que é você que é o dono do recurso. Tá? Então, você tem R$ 1.000. Ou você, a tua empresa, R$ 1.000. Do outro lado, o mercado financeiro, que é o captador. Então, você emprestou dinheiro para o banco. Tá? E o que o banco faz, pessoal? Ele vai emprestar dinheiro para outro. Então, o banco é um intermediador. Ele intermedia isso. Isso é mercado de crédito. Mercado de crédito e mercado bancário. Mas você tem outro tipo de intermediador também. Você vai comprar uma ação. Quem que é o intermediador? É uma corretora. Só com uma diferença, pessoal. A corretora não banca o risco. Tá? O banco já banca. Se você empresta o dinheiro para o banco, e o banco emprestou seu dinheiro para outro. Se o outro não pagou, o banco paga para você. Então, o banco banca. Agora, se você aplicou na Bolsa de Valores, preste bem atenção, aplicou na Bolsa de Valores, perdeu tudo, a corretora não banca isso, não. Quem perde é você. Então, ela só intermedia, mas ela não banca o risco. Já no banco, o intermediador banca o risco. Por isso que chama banco. Bancar é uma posição. Perceberam? Então, nós vimos aqui que é um ativo financeiro e vimos como que são transacionados. Aqui tem uma artezinha, né, pessoal? Você tem aqui parece um índio aqui, né, pessoal? Ele tem grana, né, pessoal? E ele está emprestando para esse povo aqui, ó. Então, estabelece o contato entre o agente superavitário, tá? Então, digamos que esse aqui é um agente o quê? Superavitário. Vou colocar um S grande. E esse povo aqui, todos eles são deficitários. Então, ele está pegando a grana dele e emprestando para esse povo. Só que, no meio aqui, normalmente tem um negócio chamado banco. Tá? Então, ele empresta para o banco e o banco empresta para o povo. Então, legal? Então, por isso que chama... Banco é um intermediador financeiro. Intermediador financeiro. O banco intermedia. Tudo bem? Agora, digamos que ele emprestou esse dinheiro, ele comprou um título na Bolsa. Aí não. Aí não tem nenhum... O intermediador aqui é uma corretora. Tá? Só que a corretora não banca o risco. O banco banca. Tudo bem? Clarinho? Ficou claro para vocês? Eu acho que está tranquilo, né? Ativo financeiro. Você tem um recurso, pessoal, e digamos que você empresta dinheiro para um banco, compra uma ação, legal? Ou você vende uma mercadoria e você tem um direito a receber, também é um ativo financeiro. Diferença entre ativo financeiro e ativo físico. Ativo financeiro, por exemplo, conta a receber, empréstimo concedido, aplicações financeiras, investimento em títulos, por exemplo, pode ser debêntures, em títulos privados, títulos públicos, são LTN, tá? Que a gente vai ver lá na frente como calcula. Então, esses são os ativos financeiros. E vimos também intermediação financeira, mas ainda continuamos falando sobre intermediação financeira. Vamos um pouquinho para frente? Então, vamos lá. Vamos um pouquinho para frente. Mercado de emprestadores e de tomadores de recursos. Então, emprestadores é aquele que aplica o dinheiro no mercado financeiro, pessoal. E o tomador de recursos, aquele que capta o recurso. Então, primeira coisa, o que nós temos em comum entre eles? Um negócio chamado operação, operacionalização. Como é que operacionaliza isso? Você operacionaliza através de volumes, né? Que volumes? O volume pode ser 1 milhão, 1 bilhão, quantos milhões de reais foram transacionados nesse mercado. Legal? Mercado monetário, mercado lá de LTN, quantos bilhões que o governo emprestou?
Se vocês terem ideia, o governo tem mais de 5 trilhões que ele pede emprestado, pessoal. Mais de 5 trilhões, que é a dívida do governo. Tá? Dá uma olhada lá no Banco Central para verificar que a dívida do governo é mais de 5 trilhões. Deve para quem? Deve para banco, ele deve para fundo de pensão, deve para o público em geral, né? Que é através do título direto, né? Título do Tesouro Direto. Tá? Então, recursos captados. Então, digamos aqui que o banco capta esse recurso, tá, pessoal? Capta esse recurso, lá capta um CDB, e ele aplica isso através de empréstimo. Captou o CDB seu, R$1.000, e emprestou para outro, em termos de crédito pessoal, cheque especial e assim por diante. Juros. Então, todo esse mercado bancário é um negócio, o denominador comum chama juros. Tá? Então, o banco pediu emprestado para você R$1.000. Então, ele pagou, no final do vencimento, ele pagou R$1.000 mais os juros. Legal. Ele emprestou para alguém. No final do empréstimo, ele recebeu o empréstimo mais os juros. Tá? Então, os juros chama remuneração dos empréstimos. Poupança, parcela de renda que não foi consumida. Então, você tem R$1.000 e você emprestou para o banco. Ou seja, esse R$1.000 é uma poupança que você não consumiu. Você poderia pegar esse R$1.000 e você almoçar num restaurante caro, ou, sei lá, fazer uma viagem, né, pessoal? Não, você preferiu poupar, por isso chama poupança. Investimento. O que é um investimento? É a aplicação da poupança em alguma alternativa econômica que promete retornos futuros. Então, nós estamos vendo aqui terminologia do mercado financeiro. Então, você fez um investimento, né? Aquela poupança de R$1.000 você aplicou, qual é o seu objetivo? Ter retornos futuros. Então, esse R$1.000 mais os juros. Né? E a taxa de juros, nós acabamos de falar. Então, tem a remuneração dos emprestadores, né? Então, você emprestou R$1.000, a taxa de juros te remunera, digamos, 1%. Custos para tomadores. Isso aí é um custo para o banco. Então, como que você apura o custo do dinheiro do banco? É aquele que ele pagou para o custo de captação. Legal? Então, vamos para frente aí. Então, aqui nós vimos o mercado de prestadores e tomadores. Vimos aqui as terminologias sobre isso. Vamos para frente. Intermediação financeira. Então, você tem aqui, ó, você tem aqui a figura do poupador, não é isso? Epa, saiu da tela, aí, pessoal, saiu da tela. Saiu da tela aqui. Então, você tem aqui a figura do poupador, tá? Só vou colocar aqui o... Você tem a figura do poupador, tá? E ele está emprestando dinheiro aqui para o banco. E a figura de outro poupador aqui, tá, pessoal? E o banco está emprestando aqui para outras pessoas físicas, não é isso? Para a indústria, não é isso? E para o agricultor. Então, faz lá crédito rural, a indústria faz lá um crédito um rotativo, né, pessoal? Um rotativo não, capital de giro para a indústria, faz lá a compra de uma máquina, equipamento, e assim por diante. Pessoa física, geral. Então, os poupadores levam dinheiro para o banco, esse poupador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, legal? E esse dinheiro são aplicados na indústria, na pessoa física e na agricultura. Então, isso é o giro do mercado financeiro. Legal? Ainda um pouquinho para frente, vamos... Como é que funciona a intermediação financeira? Olha que coisinha fácil. Funcionamento proposto por Otter para o sistema bancário. Pode ser assim descrito, o que ele diz. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha?
o cliente, né, o cliente deposita o dinheiro numa conta corrente, né, ou poupança, e o banco, por sua vez, empresta parte desse dinheiro a terceiro. O banqueiro paga juros ao cliente e empresta esse dinheiro a taxa de juros mais elevada, a fim de cobrir os seus custos operacionais. Pagar juros ao cliente e garantir uma margem de lucro. Essa margem de lucro, pessoal, em percentual, chamamos de spread, tá? Então, você tem aqui, olha, poupador de recursos, né, emprestou aqui R$ 1 para o banco e recebeu R$ 1 mais juros, não é isso? Legal? O banco emprestou aqui R$ 2 para o tomador e recebeu R$ 2 mais juros aqui, ó. Tá? Legal? Então, aqui o banco tem uma margem. Exemplificando, meu amigo, minha amiga, é igual você comprar uma mercadoria. Você comprou uma mercadoria por R$ 5 e vendeu por 7. Qual a sua margem? 2. O banco é a mesma coisa. Qual que é o custo do banco, pessoal? É o custo da mercadoria. A mercadoria do banco é o quê? Dinheiro. Comprou dinheiro por 2 e vendeu por 3. Então, ele ganhou uma margem. Normalmente, ele ganha um pouco mais, né, pessoal? Normalmente, você acha que o banco ganha muito. Só que ele tem muito risco. Pessoal. Tomem cuidado, o banco tem muito risco. Ele pega o dinheiro do poupador, ele é obrigado a devolver o dinheiro mais juros. E ele emprestou esse dinheiro, para quem ele emprestou não devolver, ele tem que bancar o risco. Legal? Então, vamos para frente. Vamos andando aqui. Vamos andando. Então, nós vimos aqui o fluxo da intermediação financeira, né? Como é que é composto o mercado financeiro? Tá. Então, o mercado financeiro é composto aqui, pessoal, mercado monetário. No mercado monetário, você tem lá os títulos públicos, tudo isso que gira em cima do mercado monetário. Mercado de crédito. Mercado de crédito pode ser público, pode ser privado. Você tem os bancos, né, privados, né, que você tem lá crédito pessoal, capital de giro das empresas, financiamento de máquinas, equipamento, financiamento de ativo fixo, né? Público, você tem a Caixa Econômica Federal, né, que faz empréstimo, tem lá o BNDES, não é isso? Tem o mercado cambial, que é onde tem a parte cambial, né, pessoal, que tem lá todo aquelas empresas que são importadoras ou exportadoras, e você tem o câmbio, a moeda de cada país. E essa moeda tem que converter em reais no Brasil, tem que ser convertida em reais no Brasil. O mercado de capitais, você tem tanto o mercado à vista como o mercado futuro. No mercado de capitais você tem mercado de ações, não é isso? Você tem mercado derivativos, são mercado futuros, né? Opções, mercado futuro mesmo, provavelmente dito, não é isso? Swap, né? E você tem também no mercado de capitais outros títulos do mercado de capitais que são títulos de dívida, que são debêntures, né? Que são emitidos por a empresa que quer captar recursos via mercado de capitais. Então, são esses 4 mercados. Vamos andar um pouquinho para frente? Bom, voltando a ativo financeiro, que é objeto de nosso interesse, né? Porque a contabilidade, nós estamos visando também o CPC 48, CPC 49, e também ter noções do que é ativos financeiros, empréstimos, né? E todos o tipo de funcionamento e os critérios de avaliação desses ativos. Bom, um ativo financeiro é um instrumento que canaliza a poupança até o investimento. Então, é um instrumento financeiro que faz essa ponte entre do superavitário com o deficitário, não é isso? Portanto, esse é o ativo financeiro. São as aplicações feitas no mercado financeiro de títulos de renda fixa, públicos e privados. Caderneta de poupança, por exemplo, ações, ouro, moedas estrangeiras. Então, tudo isso são aplicações feitas no mercado financeiro. Então, títulos de renda fixa e privada. Caderneta de poupança, ações, tudo isso são moedas estrangeiras. Tá? Vamos andar um pouquinho para frente? Funções do ativo financeiro. O que é a função dele? É o que nós acabamos de falar agora há pouco. Transferir fundos, né, de agente econômico superavitário para o deficitário. Então, você pega lá dinheiro
você vai comprar um título de dívida, por exemplo, no mercado de capitais. Então, você vai pegar sua grana e comprar um CDB de uma empresa, por exemplo, de uma empresa SA, uma Suzano, por exemplo. Então, você está pegando dinheiro emprestado para a Suzano. Tá? Transferência de risco ao emissor, ao receptor dos ativos econômicos. Tá? Então, quem que é o risco, pessoal? O risco é quem compra o ativo. Você comprou um CDB da Suzano. A Suzano é o emissor. Então, você vai bancar o risco da Suzano. Um banco comprou um título de uma pessoa física e emprestou para uma pessoa jurídica. Então, ele vai bancar o risco da pessoa jurídica. Tá? Então, as variações positivas e negativas do emissor. Então, o emissor do título. Como é que quando você faz um crédito pessoal no banco, você está emitindo um título contra o banco. Você está emitindo uma nota promissória, por exemplo. Então, você está transferindo esse risco para o comprador do título. Tá? Enfoque dos ativos, pessoal. Então, você tem do lado o emissor do título, do outro você tem o adquirente do título. Tá? Então, emissor. Tem prazo, garantias, não é isso? E o adquirente, ele quer o quê? Rentabilidade, liquidez e risco. Tá? Então, ele banca o risco. Então, quem compra o título está bancando o risco. Digamos que você comprou a ação da Petrobras. Você vai querer o quê? Liquidez. Liquidez, a ação é um título mais líquido que existe. Você comprou uma ação, você pode vender a qualquer momento. Então, a liquidez é imediata. Risco. Tem muito risco. Você comprou por 4 e vendeu por 2. Então, você teve 2 de prejuízo. Rentabilidade. Aquilo é o valor que você pagou na ação, verificar se você vendeu ela por mais, tem dividendos, não é isso? Então, a variação da ação e também o dividendo que você recebe. Então, isso é rentabilidade. Então, você tem o emissor do título, né? Ele tem o prazo, né, para essa emissão e tem as garantias que ele pode dar. Por exemplo, você comprou um título de um banco. Digamos que você é CDB, comprou lá, vendeu lá o banco 200 mil de CDB. Você tem lá uma garantia, hoje no fundo garantidor de crédito. Tá? Legal? Vamos um pouquinho para frente? Classificação dos ativos financeiros. Você pode classificar o ativo financeiro em pré-fixado e pós-fixado. Depois vamos fazer uma atividade dessa classificação. Então, prazos. Tem prazo determinado e indeterminado. Por exemplo, você aplicou dinheiro numa poupança, um prazo indeterminado. Ou fez um CDB por 3 anos, já é um prazo determinado. Tá? Então, dependendo do tipo do ativo que você está trabalhando, pode ser determinado ou indeterminado. Emissão, pessoal, pode ser pública ou particular. Por exemplo, título do governo, emissão pública. Um título de um banco, é uma emissão particular. Um banco privado, por exemplo. Um banco Bradesco, Itaú. Né? Já um título emitido pela Caixa Econômica Federal é uma emissão pública. Legal? Então, você tem lá o pré-fixado. Os juros totais são definidos por todo o período, independente do comportamento da economia. Ou seja, você aplicou em CDB, a 5% ao ano. Pode acontecer o que for com a economia. Chegar no final do ano, você vai receber os 5%. Digamos que você fez pós-fixado. Não, o IPCA é 2% mais a atualização da Selic. Então, se a Selic baixar ou subir, se ela baixar, você vai perder. É 2% mais a Selic. Legal? Então, você tem pré-fixado e pós-fixado. Pré-fixado, você sabe os juros que você vai receber no prazo que você contratou. Pós-fixado, não. Você sabe só a taxa de juros, mas não a variação. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Olha que bonitinho aqui, um exemplo aqui. A empresa Tamborzé fez uma aplicação de R$1 milhão em CDB, pré-fixado, no Banco Angetoninho, S.A., em 31/5. O banco captou R$1 milhão em CDB. Por exemplo, entenda aqui, pessoal. Você gerou um ativo financeiro para você, então é um empréstimo que você fez para o banco. E para o banco gerou um passivo, ele fez uma captação. Então, para você é um ativo financeiro, para o banco é um passivo financeiro. E a Tamborzé, esses recursos serão remunerados à Tamborzé
pelo prazo de 60 dias, a taxa de 4% ao ano. Legal? Vamos fazer um cálculo disso aqui, como é que funciona? Vamos lá, bem simplesinho. Então, vamos ao nosso Excel. A prática é melhor. Vamos fazer na prática, porque senão... Então, vamos lá. Eu já tinha deixado aqui bem calculado, né, pessoal? Vamos lá. Qual que é o valor que nós estamos aplicando? É 1 milhão. Então, 1 milhão, pessoal, é um desembolso, né, pessoal? Então, é a flechinha para baixo do meu fluxo. E 1 milhão, lá no... Quanto que vai ser o valor futuro isso aqui? Então, o valor futuro vai ser o quê, pessoal? Essa fórmula aqui. Como que é a fórmula do valor futuro aqui, ó? 1 milhão vezes 1 mais 1 vezes 0, né, pessoal? Deixa eu pegar a fórmula aqui do valor futuro aqui para vocês. Ó. Um minutinho aqui, ó. Fórmula do valor futuro. Ó. Fórmula do valor. O valor futuro é igual valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Então, aqui, ó. 1 milhão vezes 1 mais i. Quanto que é? 4% aqui, não é isso? 4% aqui, ó. 4% aqui, ó. Não, desculpa, a taxa aqui em cima, 4%. 4% ao ano, não é isso? Então, 1 mais i elevado a 360, tá? Então, aqui eu fiz a conta aqui, pessoal. Então, vamos fazer de novo aqui, para ficar bonitinho, né? Usando a fórmula. Então, é 1 milhão, né? 1 milhão aqui, vezes 1 mais i. 1 mais, quanto que é a taxa? 4%. Ó, aqui no Excel eu não preciso dividir por 100, mas vocês têm que dividir por 100. Elevado 30 dividido por 360. Porque aqui, pessoal, é 4% ao ano. 4% ao ano, tá? Aí, fazendo a conta aqui, deu 1.003.273,74. Portanto, o meu rendimento no futuro é isso. Então, quanto que rendeu de juros, pessoal? 3.273. Como é que fica isso na contabilidade? Ó, vou até apagar aqui para ele fazer de novo. Fazer de novo aqui, ó. Então, na contabilidade. Eu não tinha 1 milhão lá no caixa? Então, vou lá, pego esse 1 milhão e trago para cá, né, pessoal? Você tira do caixa, né? Aqui tinha o saldo, não sei quanto eu tenho de saldo do caixa, né? Saldo aqui, ó. Tá? Então, pego 1 milhão e faço uma aplicação financeira. Então, quando chegou lá no dia 30/6, eu vou apurar o juro. Quanto que foi de juro, pessoal? Juros, o juro vai para a DRE. Juros quanto? 3.273. Como é que eu apuro o juro, pessoal? O juro é o seguinte, ó. Receita financeira, juro. Olha aqui, é igual. Valor futuro menos valor presente, tá? Então, quanto foi aqui, valor futuro, pessoal? 1 milhão 003, não é isso? 273,74 menos 1 milhão. Legal? Portanto, dá 3.273, 3.273. Então, ó, vou acreditar juros no DRE, uma receita de juros que eu tenho, né? E vou debitar no meu ativo, engordar meu ativo. Dessa forma que é contabilizado, pessoal. Naturalmente, de acordo com o CP 58, tem outras regrinhas. Então, ó, 1 milhão mais 3.273 dá 1 milhão e 3.274. Então, isso aqui é a contabilização. Então, aqui nós estamos contabilizando essa operação. Tudo bem? Legal? Vamos ver outra atividade agora, mas só para fazer o cálculo. Então, esse 1 milhão, digamos que você emprestou 4% mais a atualização da Selic. Legal? Digamos que a Selic no final do mês estava 0,20. Então, como é que fica esse cálculo? Então, a Selic estava 0,20. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Como é que fica aqui? 0,20. Então, olha, então vou colocar aqui 0. Para estar aqui, né? Então, 0,20, ó. Então, colocando 0,20, a fórmula seria essa aqui, ó, pessoal. Olha que bonitinho, ó. Você vai pegar 1 bilhão, ó, vezes 104 elevado a 30 dividido por 360, vezes 1 mais 0,20 dividido por 100, tá? Então, você vai
Na verdade, você está pegando a taxa traz ao ano, né? Os 4% traz ao ano, né, pessoal? Soma com 1, multiplica, né? A Selic é 1 mais 0,20 dividido por 100. Então, é isso aqui, ó. Então, atualizando pela Selic, você ficou aqui com 1.500.280,2872. Vou tirar esse monte de casa aqui, deixar só 2 casas, fica mais bonitinho. Isso, tá? Então, aí nós tivemos um título com pós-fixado e pré-fixado. Legal? Então, vamos um pouquinho para frente? Só quero confirmar que está certinho aqui, se está certo no Excel, né, pessoal? A gente não tem problema. Então, aqui, olha, pós-fixado ficou assim, né? Usando essa fórmula, 1 milhão vezes 1,04, elevado a 30 por 360, vezes 1 mais 0,20 dividido por 100, que eu tenho que deixar em percentual. Vamos um pouquinho para frente? Então, os prazos, né, pessoal? Falando sobre os prazos, classificação do ativo financeiro, prazo. Você tem determinado, então, curto prazo até 6 meses, médio prazo de 6 a 24 meses, longo prazo acima de 24 meses. Então, longo prazo são empréstimos mais longos, por exemplo, numa empresa Finame, não é isso? Leasing, são prazos mais longos. Título de dívida, por exemplo, debêntures, são lá de 8 anos, emissão de 8 anos, né? E ações, por exemplo, é um título que não tem prazo. Indeterminado não possui data de resgate, podendo ser sacado a qualquer momento. Por exemplo, uma ação você pode sacar a qualquer momento, uma poupança a qualquer momento. Emissão pública, que eu disse, né, originário do governo federal, estadual e municipal. Não tem mais estadual ou municipal, não emite mais título, pessoal, a não ser se tiver autorização, mas não tem autorização para emitir, tá? Os particulares, né, pessoal? Os estaduais e municipais podem ser precatórios. O único título que eles podem emitir são precatórios. Particulares são lançados por sociedade privada, autorizados pelo Banco Central e a CVM. Conceitos financeiros básicos, taxa de juros, não é isso? Regime de capitalização, como é que é feito o regime de capitalização, equivalência de capitais, valor de dinheiro no tempo, método de avaliação econômica. Então, tudo isso são conceitos financeiros que você pode usar. Aqui eu peguei, olha que bonitinho, eu peguei lá do Banco Central uma lista dos bancos e as taxas de juros aqui. Ó. Taxa de juros do cheque especial. Peguei a data 11/5. Ó. Então, aqui, ó, Banco de Ribeirão Preto, a taxa 12% ao ano. Você pegou aqui, Banco da Amazonas, 158% ao ano. Banco Original, 151%. Banco que a gente conhece, vamos lá. Bancos que a gente conhece um pouco. Ó. Itaú, 141%. Quem mais aqui que a gente pode conhecer, bem conhecido, e Santander. Itaú, Banco do Brasil, está mais alto, 142. Quem mais aí? Santander, 150. Então, aqui você tem a taxa de juros ao ano. Para você trazer ao mês, né, você vai pegar, trazer ao mês, por exemplo. Você vai pegar 1 mais a taxa, tá? Elevado a 30 por 360, tá? Menos 1 vezes 100, tá? Aí você traz ao mês, tá? Então, você pega aqui e começa a testar todas essas taxas aqui. Legal? Bom, vamos fazer um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta. Então, até daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo tempo. Nós estamos falando dos títulos, a classificação dos ativos financeiros, não é isso? Vimos que a classificação com relação ao tempo, né? De curto e longo prazo. Vimos também pós e pré-fixado. Fizemos até uma atividade, né? Pós e pré-fixado. Então, vamos seguindo aqui.
taxa de juros, pessoal. O que é a taxa de juros? É o retorno das oportunidades de investimento dos tomadores de recursos. Então, essa é a definição de taxa de juros. Quando for falar calcular ativos financeiros, pessoal, a variável mais importante é a taxa de juros, pessoal. Ou seja, a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa. Então, toda a contabilização do ativo financeiro é relativa sobre um fluxo de caixa. Então, a taxa de juros é a que vai mensurar o retorno de um investimento. Quanto mais rentável a oportunidade, maior a disposição de pagar juros. Preferências temporais para o consumo, e quanto maior o consumo atual, mais elevada as taxas de juros. As pessoas deixam de aplicar no mercado financeiro e vão consumir, né, pessoal? Risco do empréstimo. Quanto maior o risco de inadimplência do devedor, mais alta a taxa de juros. Por quê? Porque o banco, normalmente, ele cotiza, né? Aqueles bons pagadores, isso na prática é verdade, o bom pagador paga para o mau pagador. Inflação futura. Então, na taxa de juros também tem que estar embutida a inflação futura. Então, aqui você tem taxa de juros, né? Os regimes que nós já falamos, capitalização, né? Capitalização simples, capitalização composta. Nos ativos financeiros, que na maioria com variação cambial é capitalização simples, né? Taxa nominal, taxa efetiva, taxa real. Taxa real é aquela que você tira o efeito da inflação. Taxa proporcional, aquela que nós vimos lá, né, pessoal? Taxa equivalente, vimos lá, um ano é equivalente a aquela aplicação de 4% ao ano. Então, nós calculamos equivalente a um mês. Taxa do período, então você fala taxa no período de 3 meses, no período de 4 meses. Taxa por dia corrido e taxa por dia útil, que é a maioria dos títulos públicos calculado pela taxa por dias úteis. Tá? O que nós calculamos agora há pouco foi taxas por dias corrido. Fundamentos das aplicações de investimento, né? Então, qual é o seu fundamento? Investir significa proteger o consumo imediato. Ou seja, você poderia consumir, né? Pegar sua grana, viajar, fazer a coisa, mas então você procura investir. O investidor decide por uma troca de moeda do presente por uma quantidade maior no futuro. Essa é a lógica. Eu tenho lá R$1.000 hoje e eu quero receber no futuro R$1.000 e mais alguma coisa. E principalmente descontando a inflação. O investidor racional deverá escolher a combinação que maximiza o retorno esperado com o maior risco possível. Menor risco, né, pessoal? Ou seja, aquele racional, ele não quer perder o dinheiro dele. Mas tem uma lógica aí, que quanto maior o risco, maior o retorno. Divide de ações, né? Ações é muito arriscado. Em situações em que o retorno seja semelhante, para graus de risco diferentes, o investidor racional deverá optar pela carteira de apresentar o menor risco. Então, esse é um investidor mais conservador. E aí você tem o perfil, né, do aplicador. Então, tem nível de risco que aceita tomar suas aplicações, nível de rendimento desejado no horizonte de renda a receber, nível de despesa, nível de segurança garantido. O perfil é pessoal, não existe regras e pode mudar com o tempo de condições. Então, tem algumas categorias dos investidores. Só tem aquele conservador, né, que é avesso ao risco, sente desconfortável com oscilações de preço, não suporta ver seu investimento diminuir. Naturalmente, esse investidor é aquele que aplica em poupança, títulos de renda fixa, não é isso? Títulos públicos. Tem o moderado, né, que pode fazer um misto entre o fixo e o variável. Tolera certo volume de risco, aceita flutuações de preço, por exemplo, ações, né? Ou um título pós-fixado em troca de ganho compensador. Não se expõe em grande risco. Tá? E tem o arrojado, que é aquele que atira mesmo, né, pessoal? Ele tipo de renda variável, pois aceita grande quantidade de risco, inclusive de perda de capital. Ou seja, se você compra ações por 5 e vender por 3, você está perdendo capital. Tá? Então, é aquele mais arrojado. Então, aqui são as categorias dos investidores. Então, o que o objetivo do investidor realiza investimento? Qual a expectativa de renda que o investidor tem? Tá? Qual é o montante disponível para investir? Naturalmente, pessoal, só fazendo um parênteses aí. Você, se for contador ou trabalhar em controle, é importante que no CPC 48 a gente fala sobre modelo de negócio. Tá? Qual é o modelo de negócio que a empresa tem? Isso é definido pela diretoria da empresa, normalmente com o tesoureiro, com o investidor.
Quando leva para a contabilidade, já leva falando, olha, esse título tem essa característica, esse tem outro, então nós teremos 3 tipos de características de investimento lá, que nós vamos categorizar e depois contabilizar. Então, quanto ao prazo, o investidor vai precisar desse dinheiro. Por exemplo, você está na sua empresa, se você tem lá um caixa alto e vai precisar de dinheiro logo, então você vai aplicar em curto prazo. Tá? O investidor tem todas as informações sobre o tipo de investimento, se ele tem, qual é o grau de aversão ao risco que o investidor tem. Então, cada empresa, cada pessoa física tem um tipo de aversão ao risco. Então, você tem lá o moderado, o conservador e aquele arrojado, não é isso? Então, fatores de análise de investimentos. Os principais fatores de análise de investimento é retorno e rentabilidade, liquidez e risco. Essas 3 coisas andam juntas, pessoal. Quanto maior risco, maior rentabilidade, mas também menor, você pode ter prejuízo também. Liquidez depende o teu dinheiro, o seu ativo vai fazer dinheiro mais rápido. Quanto mais rápido ele fazer, maior a liquidez ainda. Por exemplo, uma ação. Uma ação, por que ela é bastante líquida? Porque é o tempo de você dar um comando para a corretora vender sua ação e o dinheiro na sua conta, ali 3 dias. Normalmente são 3 dias a ação para estar na conta. Aqui já vimos esses fatores de análise de risco, né, pessoal? Então, você tem retorno de rentabilidade, liquidez, então você tem o emissor do título e o adquirente. Então, de um lado você tem o emissor, do outro lado você tem o adquirente. O emissor, ele oscila a parte negativa ou positiva e transfere esse risco para o adquirente do título. Tá? Além de ele quer rentabilidade e liquidez, ao mesmo tempo ele banca o risco. Rentabilidade. Quanto vou ganhar? Quanto vou ganhar chama retorno, rentabilidade. Risco é prazo do investimento. Quanto maior o risco ou maior prazo, maior deve ser a rentabilidade. Qual é o apetite ao risco que o investidor tem? Qual é o perfil do investidor? Conservador, moderado e agressivo. Nós já vimos. Qual é o benchmark? Benchmark que o investidor deseja usar para medir seus ganhos ou perdas. Ou seja, você aplicou você tem um título de renda fixa. Então, você vai dar uma olhada. Benchmark é você comparar, pessoal. Quanto foi a variação do CDI no ano? O CDI variou em torno de 3%. Bom, eu apliquei a 4%, então eu estou ganhando um a mais do CDI. Dólar. Qual foi a variação do dólar? Índice do Bovespa. Eu tenho ações aplicadas na Bolsa, mas eu tenho o índice médio do Bovespa. Quero saber qual. O retorno de Bovespa, por exemplo, foi 10% ao ano. E a minha ação teve 4%, ou teve 20%. Então, é um benchmark. Qual a capacidade que o investidor tem que suportar eventuais perdas ou prejuízos? Aí é o limite. E isso aí também é válido para as empresas, principalmente derivativos. Retorno absoluto, expressa os valores monetários. Exemplo, ganho R$5.800 sobre o principal de 120, tá, pessoal? Então, retorno percentual, expressa em termos. Exemplo, um investidor de valor presente 5.000, que vale o valor futuro 6.000, gerou um ganho financeiro de quanto? De 1.000, né, pessoal? Ou você joga isso na calculadora e vê quantos por cento que dá isso. Então, você pegar o valor futuro dividido pelo valor presente menos 1 vezes 100, então esse investimento foi de 20%. Legal? Então, você tem aí um ganho de 20%. Então, você vai comparar com o quê, pessoal? Você tem lá vários benchmarks. Dólar, bolsa, variação da Selic e assim por diante. Aqui vamos fazer uma atividade, pessoal. Exemplo. Admita que há um ano M0, o investidor adquiriu 1.000 ações da companhia XYZ por R$75.000. Durante o período foram distribuídos R$3,75 com dividendos por ações. Hoje, MN. Tá? Então, um ano, então passaram 12 meses, né? Durante o período foram distribuídos R$3,75 de dividendos. Tá? O investidor quer realizar seu investimento vendendo as ações que estão cotadas a R$80 por ação. Qual a rentabilidade e retorno sobre o capital investida? Então, vamos fazer o cálculo. Então, primeiro investimento inicial, ganho de capital, retorno absoluto total, rentabilidade percentual. Então, vamos fazer esses cálculos para verificar qual a rentabilidade.
Por que é importante fazer esse cálculo? Você vai deparar a qualquer momento lá na contabilidade para você contabilizar esses eventos. Então, vamos voltar ao nosso famoso Excel. Está aqui. Então, aqui eu tenho as informações, né? Lembra lá? Quantidade de ações. Quanto nós tivemos de ações lá? 1.000 ações. Valor total das ações, R$75 mil. Então, o valor que ele pagou 75 mil reais. Então, preço unitário das ações, eu vou pegar 75 mil dividido por 1.000, R$75. Dividendo distribuído por ações. Nossa, tem um A mais aqui. Dividendo distribuído, R$3,75. Cotação da ação hoje, R$80. Legal? Então, primeiramente, vamos calcular o rendimento do dividendo, pessoal. Então, eu vou pegar... Quanto que ele recebeu de dividendo? R$3,75 por dividendo. Então, isso aqui é simples, é só você pegar R$1.000 vezes R$3,75. Pronto, R$3.750. Então, de dividendo, eu recebi R$3.775. Ganho de capital. Então, ganho de capital, pessoal, foi a variação da ação. Tá? Então, foi ganho de capital. Então, vou pegar quanto que eu vou pegar a variação da ação, multiplicar por 1.000. Né? Então, quanto que é a quantidade de ações? 1.000, né? Vezes a variação. Então, a variação de 80, que é o preço atual, menos 75. Então, ganho de capital, R$5.000. Legal? Então, ganho de capital, R$5.000. Retorno absoluto. Então, qual é o retorno absoluto? Então, eu tenho o dividendos mais... Eu vou somar os dividendos que eu ganhei, mais o ganho de capital. Então, 5.000 mais 3,75. Mais 3,75. Portanto, meu retorno absoluto aqui é R$8.750. Legal? Tranquilo? Toma uma aguinha? Vamos lá. Agora vamos em percentual, pessoal. Percentual. Dividendo pago, dividendo pelo... eu vou pegar dividendo pago dividido pelo preço da ação. Então, dividendo pago. Então, vamos lá. Quanto foi o dividendo pago, pessoal? R$3,75, não é isso? R$3,75. Vou dividir pelo preço da ação. Quanto que é o preço da ação que eu paguei? Quanto que eu paguei? R$75. Epa. Excel não admitiu isso aqui, não. 3,75, aqui é 3,75, dividido por 75. Então, isso aqui em percentual, vamos colocar o percentual aqui, me deu 5%. Então, me rendeu 5% só de dividendo. Ó. Olha que beleza, hein? Só de dividendos, 5%. Agora, vamos ganho de capital. Qual foi o rendimento de ganho de capital? Então, eu vou pegar a variação, não é isso? Que é 80, né? Lá em cima, né? 80 aqui, que é o preço da ação. Epa, tem que colocar igual aqui, né? Então, é igual, né? 80 menos 75, que é a variação, né? Quando eu comprei, nesse eu paguei 75, dividido por quanto? Por 75 é o preço hoje, vezes 100. Só que no Excel não precisa fazer valor 100. O meu deu errado aqui, não sei por que deu errado. Vamos fazer de novo. Vamos lá. 80. Porque vezes aqui não pode, né? Igual 80 menos 75 dividido, né? Por 75. Se Deus ajudar, vai dar R$6,67%. Tirar aqui, 6,67%. Legal? Então, aqui eu tenho dois retornos aqui, pessoal. Ganho do capital, retorno sobre o dividendo, 5%, e ganho de capital, 6,67%. Quanto foi o retorno geral? 5 mais 6,67. Portanto, 11,67%. Então, bom rendimento, é um rendimento no ano. Então, o que eu vou comparar?
Ah, uma aplicação na poupança, uma aplicação no CDB. Então, eu vou... só lembrando que isso aqui é um título de renda variável. Ele tem aqui deu um retorno alto, podia também ele ter um prejuízo. Legal? Então, todos esses eventos têm que ser contabilizados. Legal? Então, vamos para frente. Vamos para frente. Então, liquidez. Se eu precisar do capital, posso resgatar? Então, liquidez é coisa imediata. Facilidade e rapidez com os quais ativos financeiros são convertidos em dinheiro. Por exemplo, o ativo mais líquido é o caixa, né? Quanto mais líquido for o título, menor será a sua taxa de retorno. Por exemplo, dinheiro em caixa. Você não tem rentabilidade nenhuma, né? Quando estiver parado, não gera nenhum retorno. Mas você tem outros ativos que são bastante líquidos, que também pode ter bons retornos. É o exemplo de ações que nós vimos agora na atividade anterior. Fatores que afetam a liquidez em um título. Prazo, muito dilatado. Rentabilidade pouco atrativa, tá? Então, isso afeta. Risco de queda do emissor do título alto, tá? Normalmente, o risco de crédito do título alto, você pode ter problema de liquidez. Rate atribuído ao papel baixo, risco de mercado, alta variabilidade ou volatilidade dos preços do título muito alto, falta de registro em sistema eletrônico. Você pode até ter uma boa liquidez, mas o risco é muito alto. Risco. O risco pode ser gerenciado, minimizado ou reduzido, mais dificilmente eliminado ou imunizado por completo. Então, você nunca vai ter risco 100%, você não vai ter nenhum ativo 100% sem risco. Por exemplo, quantos aplicaram em bancos que parecia que eram sólidos, perderam todo o dinheiro. Os três fatores expostos a risco é retorno e liquidez. Deve ser considerado um conjunto no processo decisório de investir. O investidor somente deve aplicar seus recursos em um determinado investimento quando entender o nível de risco que está assumindo. Então, se você aplicar em Bitcoin, por exemplo, você tem que entender que risco você tem, não é isso? Ações, por exemplo, ou título de renda variável, atrelado à inflação, daqui a pouco a inflação explode. Tá? O risco, a maioria das vezes, é representado pela medida estatística de desvio padrão e variância. Ao tomar a decisão de investimento, com base no resultado médio esperado, o desvio padrão passa a revelar o risco da operação. Então, existem medidas de estatística que você pode medir o risco. Já é mais complexo essas medidas. Bom, vou falar um pouquinho, pessoal, agora do outro lado. Então, você é o contador, não é isso? Precisa conhecer como é que funciona os produtos dos bancos. Que a todo momento você está contabilizando um evento. Então, é importante entender um pouquinho como é que funciona esses produtos do banco. Então, os bancos comerciais, em particular os bancos de varejo, são especializados em operações de curto e médio prazo. E oferecem capital de giro para o comércio, empresas, prestador de serviço, indústrias, crédito, pessoa física. Também prestam serviço a órgãos públicos, concessionários de serviços públicos e pessoa física e jurídica em geral. Órgãos públicos, normalmente, eles prestam serviço de recebimento de pagamento, né, para conta, luz, água, energia, impostos em gerais, né, pessoal? Tudo isso. Tá. Então, banco de varejo, você tem banco de varejo e banco de investimentos. Não, banco de varejo aqui no Brasil, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todos são de varejo, trabalham com todo mundo. Mas também tem uma parte deles que são de investimento. O banco de investimento trabalha com grandes empresas, mais corporate. Produtos bancários. Os bancos comerciais, em particular os bancos de varejo, são especializados em operações de curto e médio prazo e oferecem capital de giro para o comércio, empresas prestadoras de serviço, indústria de crédito, rural, pessoa física, também presta serviço a órgãos públicos. Então, esses são os bancos, os produtos bancários dos bancos comerciais. Então, teoricamente, os bancos comerciais trabalham com prazo inferior a 2 anos. Então, você vai pedir um empréstimo do banco, é muito difícil. Um crédito pessoal que se for acima de 2 anos. Você pode ter financiamento acima de 2 anos, por exemplo, financiamento de carro. Mas aí você já tem o tipo de garantia que é o próprio carro.
Mas crédito pessoal, normalmente, é de curto prazo. É a mesma coisa que cartão de crédito, né? Você não tem um cartão de crédito com um prazo muito dilatado, não é isso? E prestação de serviço. Né? Aqui você tem um banco, um balanço de um banco, balanço patrimonial de um banco, né, pessoal? Então, você tem aqui no circulante do banco, né, disponibilidade, né, aplicações interfinanceiras, títulos e valores imobiliários, né, que são aplicações que eles fazem em títulos públicos, a maioria, operações de crédito, arrendamento mercantil, 278 milhões. Você vê que aplicações financeiras são muito maiores que crédito. 300 bilhões em títulos de valores imobiliários e 276 milhões só em ativos empréstimos, né, pessoal? Os bancos ganham muito mais dinheiro emprestando dinheiro para o governo que prestando para o público, menos risco. Né? Então, ainda sobre produtos bancários, os produtos de empréstimo e de captação estão relacionados com a intermediação financeira. Nós vimos lá no começo, o banco capta dinheiro do investidor, né? Então, gera um ativo para o investidor e para o banco gera um passivo. E ele empresta dinheiro para outro cliente que gera um ativo para ele. Tá? Uma das funções típicas do banco comercial é captar recursos dos agentes econômicos superavitários e repassá-los aos agentes econômicos deficitários. Tá, né? Faz essa ponte entre o superavitário e o deficitário. Naturalmente que ele banca o risco do deficitário. Se o deficitário não pagar, ele que arca com esse risco. Na prestação de serviço, destaca-se, entre outros, cobrança de título, de crédito, arrecadação de tributos, pagamento de funcionário, de firmas, ordem de pagamento, cartões de crédito, cofres de segurança e outros. Então, é importante aqui, pessoal, justamente o contador, você vai no banco, faz eu te dou uma taxa lá, 4% ao ano. Daqui a pouco ele embute lá uma tarifa e outra coisa que você tem que levar em consideração na taxa, hein? Porque não é só 4%, tem outro serviço embutido que fica muito mais que 4%. Então, tem que tomar cuidado. Então, produtos bancários, depósito à vista, né? Na parte passiva dos bancos. Então, estou olhando a passiva dos bancos. Depósito à vista, obrigações contraídas no país exterior relativas a repasses e refinanciamento. Ou seja, o banco vai lá fora, capta recursos e faz repasses internos. O que é repasse? Repassar para outras empresas. Captações de poupança, depósito a prazo fixo, que é o famoso CDB. Ativa. Então, quando eu falo a passiva para o banco, pessoal, é ativo para a empresa. Então, lá no seu ativo financeiro, você tem lá depósito à vista, repasses, né? Que, digamos que você é um banco exterior, está repassando. Poupança que você fez. Agora, quando a operação ativa do banco, para você é um passivo. Crédito rural, depósito financeiro, aplicação de títulos de valor imobiliário, que é ativo para o banco e passivo para o governo, desconto de títulos, cheque especial, crédito imobiliário, né? Operações de repasse, leasing. Né? E aí tem a parte de prestação de serviço, ordem de pagamento, transferência de fundo, cobrança. Hoje a ordem de pagamento é por TED e DOC, mas a maioria são TED, né? E recebimento de tributos e outras taxas. Então, aqui você tem um leque de um monte de produtos bancários que faz parte do seu dia a dia. Então, aqui só resumido, né? Então, perfil, captação, depósito à vista, poupança, CDB, float e outros. Isso aqui é captação dos bancos. Aplicação, financiamentos, empréstimos, repasse, lease, cheque especial, desconto e outros. E na parte de serviço, arrecadação de cobrança, prestação de serviço, capitalização, previdência privada, seguros e fundos. Então, aqui, esse aqui é o portfólio dos bancos, pessoal. Esse tem 3 segmentos de negócio. Então, a captação é onde tem os custos dele, na aplicação onde tem as receitas. Tá? Então, a receita da aplicação menos os custos de captação e tem o lucro do banco. E o serviço é receita direta, então, receita bruta, né? Então, tem os custos para prestar serviço. Então, vamos dar um exemplo agora, pessoal, apurar o custo do dinheiro do banco. As operações passivas do banco, comercializadas através de diversos produtos oferecidos como poupança e CDB, por exemplo, são consideradas captações. Tá? Exemplo, em 31/5, o banco captou R$2 milhões em CDB. Os recursos captados serão remunerados aos clientes pelo prazo de 90 dias, a taxa de 11,7% ao ano, constituindo, portanto, uma despesa de captação. Tá? Então, aqui é uma despesa de captação. Então, isto posto, calcular o saldo e o custo do dinheiro.
em 30/6 e calcular em 29/8 e montar o fluxo de caixa. Então, vamos lá? Então, vamos calcular isso. Vamos lá para o Excel. Vamos lá para o Excel, então. Um segundinho só. Vamos dar só um minutinho. Vai, tô na camarim. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, vamos para essa atividade aqui. Então, a atividade aqui é o seguinte. Um banco, né? Então, ele fez uma operação. Uma operação de quanto? 31/5 do banco captou 2 milhões de reais aqui. Tá, pessoal? 2 milhões de reais. Então, a taxa foi quanto? 11%. Então, aqui está a fórmula 2 milhões vezes 1,1107 elevado, né? 30 dividido por 360. Então, quanto que deu aqui, pessoal? Esses 2 milhões deu 2 milhões e 2 milhões e 56 aqui, ó. 2 milhões e 56. Então, quanto foi o custo do dinheiro aqui? 2 milhões e 56, né? O custo do dinheiro aqui foi quanto, pessoal? Vamos fazer o custo do dinheiro aqui, ó. 2 milhões e 56 menos 2 milhões. Portanto, o custo do dinheiro para o banco aqui foi 56 mil reais. Então, aqui esse é o custo do dinheiro do banco, ó, 56 mil reais. Legal? Então, aqui, ó, então 2 milhões o banco captou e ele pagou lá no final 2 milhões e 56. Então, aqui está o fluxo de caixa, 29/8, tá? Portanto, o custo do dinheiro dele aqui foi 2 milhões, foi 56 mil reais no período, tá? 90 dias. Primeiro de 30 dias foi 2 milhões e 56 e de 30 dias, vamos fazer de 30 dias, que nós não fizemos, né? Então, 2 milhões vezes 1 mais 11.700, né? Que a taxa, tudo isto elevado a quanto, pessoal? 30, né? Dividido por 360. Então, custo do dinheiro aqui é quanto? Custo do dinheiro é igual a 2,18 menos 2 milhões. Então, custo do dinheiro aqui no primeiro mês, né? E no período, 56 mil. Bom, isso aqui, eu olhando para o lado do banco, isso aqui é o custo de dinheiro. Mas olhando para o lado do investidor, isso aqui é o ativo dele. Então aqui, como que eu contabilizaria isso no banco? No banco, tá? Então, lá no banco. Crédito passivo, né? No banco. Crédito passivo, quanto, pessoal? Passivo. Eu tenho lá no passivo, quanto é? 2 milhões, não é isso? 2 milhões aqui, ó. E leva para o caixa, o dinheiro entra no caixa dele, né? Leva caixa. Dinheiro entra no caixa do banco, caixa. Opa! Caixa. Então, vou fazer maiorzinho aqui, né? Vou fazer maiorzinho. Aí chegou lá no dia 30/6. Tá? O que eu vou fazer? Crédito passivo, não é isso?
De quanto? 18,56, não é isso? Então, o banco ainda passou a dever mais, 18,56. Débito o quê, pessoal? DRE. De quanto? 18,56. 18,56. Então, o meu passivo que eu com o banco passou de 2.000 para 2018. Legal? Então, essa é a conta do banco. A empresa é o contrário. Então, ali seria um débito de passivo, no início, que é de caixa. Embaixo, débito passivo, débito de ativo e crédito DRE. Legal? Viu como faz no banco? Simples, né? Tranquilo. Agora vamos ver com o banco como é que fica uma operação de aplicação dos bancos. Então, agora você que está pegando dinheiro emprestado do banco. As operações ativas de um banco comercializado através das diversas linhas de crédito oferecidas como empréstimo e financiamento, por exemplo, são consideradas aplicações. Em um dos 6, um banco efetuou uma operação de 1 milhão, um capital de giro para um cliente no prazo de 60 dias, a taxa de 60% do mês, constituindo, portanto, uma receita de aplicação. Então, calcular o quê? Primeiro, calcular o resgate, em termos do 7, calcular o saldo e a receita do banco. Vamos lá para o Excel? Tranquilo, vamos lá para o Excel, não vou já já. Agora vocês já estão muito bem, sabe? Agora você já serve para ser banqueiro. Aqui, ó. Aqui está pronto, ó. Então, aqui o banco, olha. 60 dias, não é isso? Como ele aplicou a um dos 6, tem 29 dias só. Então, 29, então é 1 mais a taxa elevado a 29 dividido por 360, vezes o valor principal, que é 1 milhão. Então, vocês estão vendo aqui no guia do Excel, que tá? Então, me deu aqui quanto? Ó. Receita financeira deu quanto aqui, pessoal? Receita financeira é igual. Está aqui calculado, 38.587. E no final do período deu 81 mil. Então, aqui, receita financeira aqui também seria 81 mil aqui, ó. Como é que eu calculo a receita financeira? Valor futuro dividido pelo valor presente. Então, aqui seria 1.081 menos 1 milhão. Então, a receita financeira aqui seria 81. E como fica a contabilização no banco aqui? É a mesma coisa, é bem tranquilo. Agora, então, caixa, né, pessoal? Caixa banco, caixa do banco e aplicações. Aplicações, não é isso? Então, fazendo um razonete fica mais bonitinho. Então, vamos fazer aqui um razonete. Então, aqui aplicações, né, pessoal? Aplicações. Que legal. Então, aplicações aqui, ó. Então o banco pegou o dinheiro do caixa dele, né? 1 milhão. Vamos copiar lá, que é mais fácil, né? 1 milhão aqui, ó. Emprestou para o cliente. Então, gerou um ativo financeiro para ele. Então, agora o ativo financeiro do banco. Legal? Aí passou lá 28 dias, o que aconteceu? Passaram, né? 28 dias, está no plural. 28 dias, eu recebi um juros de quanto? Juros que nós chamamos de receita financeira. Receita financeira de quanto? De R$38. E eu vou engordar minha aplicação em quanto? R$38. Legal. Então, aqui, me gerou uma aplicação financeira, engordou de 1 milhão para 1.038. Viu? Bom, com isso, nós vimos o lado do banco e o lado do cliente, tá? Depois vocês... Então, aqui nós vamos encerrar essa aula aqui. Na próxima aula, nós vamos começar falando sobre títulos públicos. Aí, mais uma aula
de títulos públicos e títulos privados, debêntures, títulos públicos, tudo isso tem reflexo na contabilização do ativo financeiro. A contabilização é o ponto mais fácil, pessoal. O importante é entender como funciona os ativos, passivos e financeiro e também os títulos patrimoniais. A hora que você entendeu todo esse mercado, aí fica fácil para você contabilizar. Legal? Então, até a próxima. Cuidem, pessoal. Cuide que a pandemia não acabou, não, hein? Um grande abraço a vocês e até lá.